Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Vascão, tudo bem? Torcedores do Vasco, é isso. Como vocês estão, apesar dos pesares, meus amigos? Vamos falar neste vídeo sobre essa insistência do Vasco, né, com o Zé Ricardo. Que na verdade, gente, a gente precisa pensar aqui, na verdade, né, se o que o Vasco quer com o Zé Ricardo para a Série B também. Bom, neste canal, vocês são testemunhos, aqueles que assistem o meu canal, que aliás, quero mais a participação dos vascaínos aqui nesse canal, gente. Divulgue para os amigos de vocês. Ah, mas Josa, tem poucos vídeos do Vasco. Aqui a gente noticia, a gente fala do Vasco também. Falamos muito do Vascão. Porque tem obrigação de falar do Vasco, porque o Vasco merece. Contudo, é também um canal que atende também a demanda, né? Quanto mais vascaínos tivermos aqui, mais vídeos teremos do Vascão. É claro que você tem grandes canais da mídia alternativa do Vasco, né, gente? Muitos bons canais, muitos bons. Atenção vascaínos, inúmeros canais. Interessantes, né? Mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, faço uma análise objetiva, assim como alguns desses canais também fazem, e também entrega esse abraço muito carinhoso para o clube, que é muito importante. Entrega um abraço carinhoso, trata o clube com muito respeito, e ao mesmo tempo tem uma visão muito objetiva do clube. Atenção vascaínos é muito craque nesse tipo de abordagem. Mas apesar disso, eu sou uma pessoa de fora, né, que não torço necessariamente para o Vascão, também para nenhuma equipe carioca, como vocês sabem. Né? Tem uma questão de torcida minha, que eu torço muito para o torcedor. Né? E meu olhar é bastante a distância também, é muito importante. Até para ajudar você a qualificar o seu olhar sobre o que é a sua equipe. Não desprezando os outros canais do Vasco, mas a minha presença aqui ajuda você a qualificar um pouco mais o seu olhar, que já vem, por exemplo, sendo qualificado também por aqueles canais. Então, e o Zé Ricardo, serve para o Vasco? O que o Vasco quer com o Zé Ricardo, meus amigos, o que o Vasco quer com o Zé Ricardo? Este é um ponto, é uma pergunta muito interessante, se nós pensarmos também o que pode ser a Série B do futebol brasileiro. Então vamos pensar sobre isso aqui, mas antes disso, queria convidar você, queria pedir sua permissão, na verdade, né? Para abrir um parêntese e dizer que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta, gente, mundialmente conhecida, patrocina inúmeras equipes no futebol mundial, inúmeras competições mundo afora também, aqui no Brasil, inúmeras. Série D e Série C serão patrocinadas também, Copa do Brasil, inúmeros estaduais, o Cariocão, Mineiro, muitos, né? Na 1xBet. E aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, você gosta de uma aposta esportiva? Gosta, né? Então por que você tem que ir sempre na mesma casa de aposta? Por que não variar? Por que não mudar? Convido você a conhecer a 1xBet. E aí se cadastrar lá no 1xBet usando o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E também use o código promocional 1xJosa para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, meus amigos, minhas amigas, vascaínos e vascaínas. Eu tenho 100, vai virar 200. Eu tenho 300, vai virar 600. Eu quero depositar, Josa, é 15,40. Vai virar R$1.080, vai dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá certo, minha gente? Se cadastra lá. E olha, eu sempre dou umas dicas aqui, o povo usa muito essas dicas e tá ganhando dinheiro, né? Vamos lá. Dicas de hoje, jogos interessantes que podem acontecer hoje, para você fazer a sua pezinha. Olha só, às 17 horas, Lyon contra Porto, pela Liga Europa. Lyon contra Porto é um jogo muito importante, que eu acho que, assim, Lyon contra Porto é um jogo que deve sair pelo menos uns 3 gols nessa partida. Mas a aposta segura corajosa. A aposta segura, na minha opinião, é mais de 1 gol na partida. Eu acho que essa aposta segura nessa partida aí, gente. Tá? Pela Copa do Brasil, a gente vai ter o Real Noroeste contra o Juventude. Joguinho bastante complicado. Eu diria pra você que no primeiro tempo não sai mais de 3 gols. Tá certo? É uma aposta muito segura. Se você quiser ser um pouquinho menos, pode colocar não sai no primeiro tempo mais de 2 gols. Essa seria a minha dica de aposta para você. Essa aposta segura me dá um valor muito pequeno, Josa, mas é um valor que você vai ganhar. Né? Não dá para eu combinar. Dá para combinar. Você pode combinar todos os jogos que eu tô falando aqui. Né? Às 20h30 vai ser o derby paulista aqui, minha gente. O derby aqui de São Paulo. Verdão contra Corinthians. Um jogo muito esperado, meus amigos. Muito esperado. Entende? Eu acho que no primeiro tempo não sai mais de 2 gols. Conhecendo o Verdão, vai fechar tudo. Não sai mais de 2 gols no primeiro tempo. Goiás e Criciúma pela Copa do Brasil. Criciúma, olha só, esse jogo aí, o Goiás não tá num bom momento não, viu? E o Criciúma tá tentando, encaminhando como pode ali, né? Sinceramente, eu acho que não sai mais de 2 gols no primeiro tempo. Essa é a aposta segura para esse jogo, meus amigos, tá bom? Então, tá aí. Lyon contra Porto, né? Real Noroeste contra a Juventude pela Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians pelo derby aqui da capital paulista, Goiás e Criciúma pela Copa do Brasil, tá bom, meus amigos? Essas são as dicas aí. Se cadastra lá, dá uma força pro canal, é muito importante pra mim também, pro meu trabalho, que você mande um recado pra eles que vale a pena, que você conhece o canal do Josa Novales e você conheceu a casa a partir do Josa Novales, tá bom, meus amigos? Obrigado, fechando parênteses. E o Zé Ricardo, serve ou não serve para o Vasco? Primeiro que o Zé Ricardo é daqueles técnicos brasileiros que envergonha muito o torcedor.
quando termina o jogo, ele vai dar uma declaração pós-jogo. Aquela entrevista dele pós-jogo é horroroso. É horroroso. Chega a ser revoltante. Revoltante. Sabe? É o típico técnico que parece que não sabe o que fala. Sabe? É completamente perdido. Parece que vive num mundinho ali. Né? Que o mundo dele é ele e os ouvidos dele. Não tem mais ouvido de ninguém circulando no mundo para ouvir as coisas que ele fala. Porque não é possível, gente. Não é possível as coisas que fala o Zé Ricardo. As justificativas que ele dá. Né? Então, quando o Vasco ganhou, por exemplo, da Ferroviária, sofrendo de forma horrorosa, o que falou o Zé Ricardo? O importante é ganhar. O importante é o resultado. O importante é o resultado. E por que o Zé Ricardo então não falou a mesma coisa quando o Vasco foi eliminado, gente, da Copa do Brasil pela equipe da Juazeirense? E cadê o Zé Ricardo, por exemplo, para justificar? Não, o importante é o resultado. Então os caras mereceram realmente o tal, porque o importante é o resultado, a gente não conseguiu realmente ir muito bem, nosso trabalho não está legal. Cadê ele para fazer esse reconhecimento também? Entende? Aí, de novo, depois do jogo contra o Flamengo, não, a gente jogou bem o segundo tempo. Vai pro inferno, gente. Não dá pra aceitar um negócio desse. Não dá pro torcedor viver um negócio desse. O torcedor não merece isso. O torcedor do Vasco não merece isso. E olha só, eu já falei durante muitas vezes aqui no meu canal, em lives, em vídeos, que o Vasco era uma das equipes que mais estava se ajeitando para a Série B. Ao contrário do ano passado, eu achava que o Vasco estava fazendo contratações interessantes, estava fazendo uma montagem de elenco aí legal, na medida do possível. E para mim, pela primeira vez aí, desde quando caiu para a Série B, o Vasco parece que tinha acordado para a ideia de que nós estamos na Série B do futebol brasileiro. Então eu falava, o Vasco é uma equipe que pode perfeitamente subir ao final da temporada. Neste momento eu já não estou achando mais isso. Ou o Vasco muda completamente, ou a coisa vai ficar complicada, a Série B vai ser extremamente difícil, vai ser muito difícil. Eu acho que o Cruzeiro está fazendo um trabalho espetacular e deve subir. E aí vão sobrar 3 vagas, meus amigos. Uma pode ser do Grêmio, que pode subir com 20, 30 pontos à frente de qualquer outro, uns 10 jogos antes, ou pode também ficar lá, por mais uma temporada que o Grêmio, pra mim, é outra equipe que não tá sabendo o que tá fazendo na Série B. Gente. Até agora não entendeu, não caiu a ficha também para o Grêmio. Entende? O Bahia, por exemplo, tá perdido também. Acho que desses times que caíram, o Sport, curiosamente, que tá vivendo ali, o Sport vivendo ali entre altos e baixos, mas é um clube, por exemplo, que tem uma ótima categoria de base nesse momento, alguns jogadores interessantes que ainda não saíram. Estão chegando também outros jogadores. Acho que o Sport é um time que pode perfeitamente dar trabalho também. E o Vasco pode ficar lá. Então, qual é a ideia? Por que o Vasco precisa de um técnico como o Zé Ricardo? Porque, veja só, uma fala muito interessante do presidente do Fortaleza, quando ele foi contratar o Vojvoda, quando ele contratou o Vojvoda. Por que o senhor contratou o Vojvoda? Ele respondeu, eu fui buscar o Vojvoda porque para jogar diante de equipes que são mais ou menos parelhas da nossa estatura, ou eu venço essas equipes, ou eu vou ficar, ou eu não vou conseguir nada no campeonato. E provavelmente vou até ser rebaixado. Eu preciso vencer essas equipes, eu preciso ter eu preciso ser melhor do que essas equipes que estão mais ou menos ali no meu nível. No mínimo é isso que a gente pretende. Foi essa mais ou menos a ideia que passou na sua fala o presidente do Fortaleza. O Zé Ricardo não é opção para o Vasco para vencer as equipes que são parelhas. Para você ter ideia, então essas equipes seriam Sport, seriam Bahia, seriam Grêmio, seria também Cruzeiro e algumas outras, porque sempre tem surpresa na Série B também. Operário de Ponta Grossa, o Fantasma dos Trilhos, vai dar muito trabalho para todo mundo. Né? O Vasco sabe disso, aliás, né? Na temporada passada o Vasco entende o que é o Operário de Ponta Grossa, né? E outras equipes ali também que chegaram chegando ali na Série B do futebol do Brasil. Então, quanto a essas equipes parelhas, o Vasco pode ter dificuldade. Vamos pensar aqui, no Campeonato Carioca, o Vasco tem 3 derrotas. Para quais equipes o Vasco perdeu, meus amigos? Para Botafogo, para Fluminense e para Flamengo. O Vasco perdeu 3 jogos justamente para os 3 grandes. O Vasco vai se deparar com essas equipes na Série B. O que vai acontecer? Vai jogar com esse futebolzinho? Vai jogar com medo? Vai jogar com covardia? Vai jogar com a forma como o Zé Ricardo pensa o mundo? É isso que o Vasco, dessa forma que o Vasco vai jogar? Não vai conseguir grandes frutos. É muito improvável que consiga. E quanto a essas equipes pequenas? No Cariocão, sim, mesmo essas equipes pequenas, o Vasco, até por circunstâncias, muitas vezes, até tem mais posse de bola, porque não é uma posse de bola por ideia, porque isso não faz parte da visão de futebol do técnico, é uma posse de bola por circunstância, ou seja, o elenco quando é muito mais fraco, ele é muito mais forte, ele acaba tendo por várias circunstâncias uma posse de bola maior do que o seu adversário, e em alguns momentos o Vasco tem isso no Carioca, o Vasco está conseguindo vencer sim, com as duras penas, sofrendo em algumas situações, mas está conseguindo vencer, está conseguindo. Né? Mas a parada é que as equipes da Série B do futebol brasileiro são mais fortes do que as equipes do Cariocão, as pequenas equipes do Cariocão. Prova disso aqui. Nenhuma equipe ali do Cariocão está na Série B do futebol brasileiro. Essas equipes pequenas, evidentemente.
Entende? Então elas são muito mais fortes, vão dar muito mais trabalho para o Vasco. Como é que vai jogar o Vasco diante dessas equipes? Né? O Vasco vai ter muito problema. Então o Zé Ricardo não é opção, gente, para o Vasco conseguir nada. O Vasco tem que pensar, seriamente, em se livrar do Zé Ricardo, buscar um técnico com uma visão de futebol diferente. Buscar o Zé Ricardo já foi errado. Quando ele foi contratado, eu já achei um erro. Mas eu fiquei tanto na expectativa que pudesse dar certo que eu não critiquei muito. Né? Porque há uma torcida muito forte para que as coisas deem certo no Vasco. Mas infelizmente o Zé Ricardo não tem jeito, não toma jeito. Muito tempo sem treinar a equipe aí, sem trabalhar e tal. Não mudou nada, não estudou futebol, não mudou em nada a visão de futebol dele. É um preguiçoso que não estudou futebol, que não estuda futebol. Entende? Monta a equipe para jogar de forma covarde, medrosa. Jogou de forma medrosa, recuada contra o Flamengo, naturalmente, no primeiro tempo. Né? No segundo tempo tentou algumas coisas ali, mas enfim. Mas a ideia de jogo, a postura da equipe em campo é a postura covarde, uma equipe que não agride, que não tem vontade de frequentar o campo de ataque para arriscar um pouco mais. Esse é o Vasco do Zé Ricardo, o que o Vasco quer com o Zé Ricardo. Bem, a 777 está chegando no Vasco, evidentemente. É muito provável que um novo técnico também chegue. Não adianta buscar contratações. A situação do Vasco, caso realmente dê muito certo isso daí, é muito provável que o Vasco tenha uma certa dificuldade para montar esse elenco rapidamente. Remontar um elenco com qualidade rapidamente, assim como querem, por exemplo, os representantes da 777. Né? Porque nesse momento não dá para buscar qualquer jogador, não é qualquer jogador que está aí à disposição que é interessante. Vai ter a janela do meio do ano, mas essa janela é a janela forte do mercado europeu, que também não vai sobrar muitos bons jogadores aqui para vir para a América do Sul. Mesmo o Vasco com muito dinheiro, se ele for buscar um jogador que tem mercado lá fora, esse jogador vai preferir ficar lá fora, lá na Europa. Então é muito provável que o Vasco tenha uma equipe competitiva aí, por exemplo, na fase do meio do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto isso, o Vasco vai precisar, por exemplo, de um técnico muito importante para segurar a onda. E quando os jogadores importantes chegarem, também vai precisar desse técnico. Por quê? Porque o Zé Ricardo tampouco é um técnico hoje que conseguiria lidar muito bem com um elenco muito forte. Já teve elenco forte à sua disposição e também falhou, porque ele é um técnico que não entende tanto de futebol assim como muitas pessoas pensam. Todo mundo ainda traz, por exemplo, de alguns técnicos interessantes aí, portugueses, sul-americanos, e o Vasco parado. Claro, o Vasco foi atrás de uma invenção, foi buscar um português lá, que era um português, na verdade, porque um time carioca tinha buscado um técnico português, o Vasco também buscou aquilo que tinha, aquilo que achou, e não estudou direito o perfil do técnico, trouxe o técnico aqui para o Brasil e deu tudo errado. E aí o Vasco vai de novo para a bola de segurança, que são os técnicos brasileiros. Né? E aí chegou no Zé Ricardo, que não é muito diferente, por exemplo, do Lisca doido, não é diferente, por exemplo, de um tal. Não é diferente, entende? E a prova disso é o que a gente está vendo hoje dentro de campo. É vergonhoso o Vasco com o Zé Ricardo. E o Vasco precisa se livrar do Zé Ricardo. Imediatamente buscar um técnico sério, um técnico que tem uma visão de futebol muito mais enriquecida para comandar, né, o Gigante da Colina, porque a coisa não está muito fácil. Este é o meu recado neste vídeo para vocês, meus amigos. Se realmente vocês curtiram o vídeo, e eu percebi que tem muitas visualizações aqui, porque ó, a galera do Vasco não está curtindo muito, no máximo 1.500, 2.000 visualizações. Né? Um vídeo que poderia, por exemplo, ter aí uns 15 mil, 20 mil visualizações, tem apenas vai ter umas duas, uma tal. Se chegarmos aí, por exemplo, umas 5 mil visualizações, eu prometo para vocês fazerem vídeos aqui, todo dia fazer um vídeo, quase todo dia fazer um vídeo para o Vasco, apontando um técnico interessante para o Vasco, até o Vascão contratar um técnico diferente, um técnico que o Vascão de fato merece, porque Zé Ricardo não é técnico para o Vasco. A presença do Zé Ricardo hoje no comando do banco de reservas do Gigante da Colina é uma ofensa para o torcedor desse clube tão importante, não somente no futebol brasileiro, mas também no futebol das Américas e do mundo, meus amigos. É isso.